Boa noite, irmão. Tudo bem? Vânia Borges colocou assim: irmão, esse tipo de leitura eu não entendo. A igreja que eu ia não fala dessas coisas e não ensina a ler a Bíblia. Tudo bem, Vânia? Eu confesso que quando você começou a seguir ali, eu achei que fosse uma irmã minha, que eu tenho uma irmã com o nome Vânia Borges também. Achei que fosse uma irmã minha. Mas gratidão aí por seguir, comentar. Eu vou responder essa pergunta. É o seguinte, antes de tudo eu conheci pessoas da CCB, trabalhei com pessoas da CCB, conheci pessoas assim, inteligentíssimas da CCB. Apesar de eu discordar de algumas coisas lá dentro da CCB, a nossa discordância está com o meio religioso em geral, não é só com a CCB. Mas a respeito da publicação que eu fiz ali, é o seguinte: a questão de Calvino aí, são poucas pessoas que estudam isso aí, geralmente mais que estão ligadas ao meio acadêmico, né, que vão estudar essa questão aí de Calvino, Lutero, essas coisas, né? Precisa entender toda a reforma protestante, as institutas de Calvino, confissões de Westminster, como foi sistematizado o ensino protestante, tem toda uma questão aí que é necessário entender. Mas a sistematização que foi feita por Calvino, ela está ligada justamente a essa questão da predestinação, eleição, graça, tudo isso aí. E aí, dentro desse conglomerado de ideias que vai ser proposto dentro das institutas, e dentro da doutrina calvinista no todo, eles vão pegar alguns versículos, um emaranhado de versículos ali, alguns não, um emaranhado de versículos para tentar defender uma ideia pronta, né? Uma ideia que já foi sistematizada aí. E aí entra essa questão das crianças, predestinação, as crianças, como é que faz? As crianças vão para a vida eterna, as crianças que morreram foram salvas, não foram salvas, foram condenadas, não foram condenadas, como é que fica? Apesar de eu defender outra ideia sobre essa questão de salvação aí, dentro da linha preterista. Mas eu também entendo essa questão como uma questão de pós-morte também. Mas entra outra questão que é justamente a pergunta que tu fez ali sobre crianças, né? Dentro da linha calvinista vai ter alguns calvinistas extremistas, né? Dentro da doutrina de que tudo foi decretado por Deus, antes mesmo dessas pessoas nascer, tudo faz parte de um decreto e o ser humano só está cumprindo um decreto que já foi pré-estabelecido. E aí entra a questão das crianças ali, né? É um dos pontos que é levantado, né, dentro desse debate, que é o seguinte: e as crianças que morreram, elas vão para o céu, não vão para o céu? Vão para a vida eterna, não vão para a vida eterna? Vão ser salvas, não vão ser salvas? Tem um debate em cima disso aí. E aí o calvinista vai ler esse versículo para tentar trazer a ideia de que o texto está se referindo a um comportamento de criança, e não que todas as crianças necessariamente vão para o céu, ou que todas as crianças necessariamente têm pureza. E de fato houve uma contaminação, uma inclinação depois da queda ao pecado, e o ser humano tem essa inclinação, né? E hoje existe um novo modo para vencer isso aí, né? Só que eles vão isolar uma parte daquilo que é para defender a doutrina deles, que é justamente a questão das crianças. Quem não se tornar como uma criança não pode herdar o reino de Deus, a questão da pureza, da inocência, mas ao mesmo tempo eles vão desprezar
a parte que vai dizer dos tais ao reino de Deus. Por quê? Porque eles vão ter que continuar tentando encaixar na doutrina deles para defender a ideia de que existe um grupo que foi pré-selecionado antes de nascer e um grupo que foi pré-selecionado para ser condenado antes mesmo dessa pessoa nascer. E aí vai envolver crianças também, tá? Vai envolver crianças também nessa discussão. E aí vai envolver toda uma questão de... vai ser levantado por alguns, né? Ah, e aquelas crianças, por exemplo, que são psicopatas. Aquelas crianças que cometem crime, por exemplo, nos Estados Unidos. Só estou dando um exemplo aqui dos Estados Unidos, que talvez seja mais comum. Às vezes tu vê numa escola uma criança que vai lá e pega alguma... e sai cometendo algum crime, matando alguém e tal. Vai ser levantada essa questão aí para defender, né, de que algumas crianças elas vão ser condenadas e outras não, né, por meio de uma doutrina calvinista mais extremista, né. De fato existe uma natureza corrompida dentro do homem, mas o texto é bem claro. O texto é bem claro. O texto está dizendo: deixar vir a minhas criancinhas. Por quê? Porque dos tais é o reino de Deus. Quem não se fizer como uma criança não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está dando um exemplo claro, mas ele está dizendo claramente que dos tais é o reino de Deus. Aí a questão da idade, até que idade a criança tem uma certa inocência. Esse é o ponto mais sensível do debate. Digamos que até 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, como é que a gente faz? Esse é um ponto sensível do debate, que vai ser levantado por alguns aí, que são debatidas até hoje aí. Mas sim, Jesus disse claramente nos evangelhos que dos tais era o reino de Deus. Então nós precisamos ser como as crianças, e essas crianças, elas também têm acesso à vida eterna, segundo a Bíblia. Mas aí a questão de eleição, predestinação, graça, tudo isso aí você tem que ler com base em um contexto, com base em um conjunto de um contexto, com base em uma análise etimológica das palavras. Cada passagem usada pelo calvinismo tem um contexto que é preciso ser analisado para chegar a um denominador comum. Isso tudo precisa ter coerência bíblica, coerência. E aí, dentro da questão da psicologia, isso vai ser tratado como traços de conduta, ou também transtorno de comportamento. Essas crianças, né? Não é tratado como psicopatia necessariamente. Por quê? Porque o cérebro, a formação da criança ainda está sendo formada. A questão do cérebro, da consciência, da empatia, tudo isso aí ainda está sendo formado dentro de uma criança. Por isso não dá para ser visto dentro da psicologia como psicopatia. Eu não sou formado em psicologia, mas eu tento estudar um pouco de cada coisa para mim poder entender toda a lógica de mundo que a gente vive hoje, né? Então, vai ter toda essa ideia para tentar defender um grupo pré-definido e um grupo para ser salvo e outro para ser condenado, né? Que já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Mas a ideia bíblica não é essa. A ideia bíblica é uma eleição corporativa e não indivíduos pré-selecionados. Beleza? Valeu!